trabalho da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal é defender os direitos de povos indígenas e outras minorias étnicas, quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhas e ciganos. Todos esses grupos têm em comum um modo de vida tradicional diferente da média da população brasileira. E o desafio do MPF é assegurar essa pluralidade característica do Brasil. Reveja alguns dos principais trabalhos deste ano nessa área. Em 2012, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF não poupou esforços na defesa dos direitos dos povos indígenas e outras minorias étnicas, como quilombolas e comunidades ribeirinhas. Na aldeia Guaviratã, que fica num terreno de 77 hectares em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, depois de denúncias de má qualidade de vida dos indígenas, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública. A Justiça acolheu o pedido e determinou que os réus no processo União, Funai e DENIT providenciassem a remoção das famílias para uma nova área. O enfrentamento da questão indígena, cada dia surge uma demanda nova. A gente, de repente, se depara, resolve uma questão, surge outra para ser resolvida. Por exemplo, a gente estava preocupado principalmente com as questões de habitabilidade deles. Agora a gente já está preocupado também com a construção de uma escola para eles. Durante mais de 30 anos, os índios viveram em barracas de lona improvisadas na região de Arenal. A conquista de uma área longe da cidade e da rodovia foi comemorada pela tribo. O que vocês pretendem plantar? É milho, feijão, melancia, melão, essas coisas. Melhorou muito, né? Porque a gente morava no Arenal, na beira da faixa, né? Que era a faixa e a cerca, né? Onde não tinha moradia, não tinha água, não tinha nada, não tem luz. Em atuação na região norte, o MPF trabalhou em favor de comunidades ribeirinhas do São Francisco do Mainã, Jatuarana e Santa Luzia do Tiririca, à margem do rio Amazonas. De acordo com os moradores, o Exército impediu a implantação do programa Luz para Todos e faz abordagens violentas contra os ribeirinhos, mesmo quando é mostrado o título definitivo de terra. Ultimamente, eles estavam querendo nos pressionar a gente com tiro. Eles chegavam 3 horas da madrugada, 40 homens na calada, e entravam aqui nessa baixada e soltavam bombas, granadas, que assustavam a gente dormindo, acordava. São 5 comunidades, né? Nós estamos tendo algumas pendências agora com 3. Com as outras 2, nós não tivemos nenhum problema. A polêmica começou há 50 anos, quando o governo do Amazonas doou esta área para a instalação do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Na época, as comunidades tradicionais que viviam aqui não foram avisadas da mudança, o que vem causando muitos problemas aos moradores até hoje. O caso foi denunciado ao Ministério Público Federal, que entrou com a ação civil pública, pedindo que a União suspenda qualquer obstáculo imposto pelo Exército à implantação do projeto do governo federal. O que é interesse do Ministério Público Federal e é interesse das comunidades é a regularização fundiária, mas desde que seja precedida por um diálogo que observe tanto os interesses do Exército quanto os interesses das comunidades. Na Bahia, a luta pelos direitos de remanescentes de escravos. O MPF propôs ação civil pública, pedindo que a Justiça determinasse a permanência da comunidade quilombola Rio dos Macacos na região da base naval de Aratu, com a manutenção do tradicional estilo de vida e preservando o exercício dos direitos básicos. A ação não foi acolhida e o MPF recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A comunidade que for reconhecida como remanescente de quilombo tem direito às terras por elas ocupadas. E é o caso da comunidade Rio dos Macacos. Laudos antropológicos foram realizados e constataram que a comunidade ali realmente é uma comunidade que descende, que remanesce de quilombo. Por isso, a Constituição Federal assegura àquela comunidade o direito àquela área. Os moradores contam que sofrem maus-tratos e intimidações por parte dos militares. Outra reclamação dos moradores do quilombo Rio dos Macacos é a exigência de se identificar quando entram e saem de casa. Isso acontece porque a única portaria que dá acesso ao quilombo é também a da Vila Militar. No começo de agosto, em resposta ao pedido da União, a Justiça Federal determinou a desocupação da área a partir da notificação das famílias remanescentes de escravos. O MPF recorreu para assegurar os direitos da comunidade quilombola de permanecer no local. Existem no Brasil 608 terras indígenas, com área total de mais de 100 milhões de hectares, o que representa 13% da área do país. Mas a demarcação dessas terras muitas vezes gera conflitos.
É o caso da terra indígena Arroio Corá, que fica no Mato Grosso do Sul. Em 2012, os índios Guarani Kaiowá e Guarani Inhandeva ocuparam as fazendas Campina e Eliane. Segundo os índios, pistoleiros contratados por fazendeiro abriram fogo contra eles. A FUNAI confirmou o tiroteio. Uma equipe do MPF esteve no local para uma reunião com os índios. Eles foram informados do pedido de instauração de inquérito policial para apurar a violência sofrida. Vocês vieram aqui ver a nossa dificuldade. Você vem aqui para resolver para nós. Você tem que pressionar a justiça. Diante da violência, o MPF toma iniciativas para garantir a segurança das comunidades indígenas. Só na Reserva Indígena de Dourados, entre 2010 e setembro de 2012, foram registrados 71 homicídios. Conflitos também apareceram no Mato Grosso e no Maranhão por causa de uma portaria publicada este ano pela Advocacia Geral da União. A norma determinava que qualquer processo de demarcação de terra de índios, inclusive os já finalizados, deviam seguir o mesmo entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol em Roraima. Neste processo, os ministros decidiram demarcar a região de forma contínua e não por ilhas. Mas a decisão ainda não transitou em julgado, o que significa que os termos e deliberações sobre o caso ainda podem ser modificados. Diante das manifestações e da polêmica, a própria AGU resolveu adiar a entrada em vigor da Portaria 303. Para a Advocacia Geral da União, é preciso aguardar o julgamento final do STF sobre o caso Raposa Serra do Sol, para depois colocar em prática a portaria, já que a norma vai nortear a demarcação de terras indígenas no país. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima semana e um ótimo 2013 para você.